Talvez você esteja tentando há muito tempo, tentando entender por que as coisas não estão fluindo, por que tudo parece travado, por que, mesmo se esforçando tanto, o universo parece em silêncio. Você ora, planeja, trabalha, faz o possível, e ainda assim, parece que nada se move. Como se algo invisível segurasse a sua vida no mesmo lugar. E o que dói não é só o que não acontece lá fora. É o que acontece dentro de você. Aquela mistura de ansiedade e exaustão. Aquela sensação de que, se você não fizer algo, tudo vai desmoronar. Como se o seu destino dependesse de manter cada detalhe sob controle. Mas e se o motivo da sua vida estar travada não for a falta de ação, e sim o excesso de controle? E se tudo que você chama de luta for exatamente o que está bloqueando o fluxo divino que quer agir por você? Porque há uma diferença entre viver e resistir. E muitos estão resistindo à própria vida, tentando empurrar o rio, quando o rio só quer fluir. O controle é uma forma disfarçada de medo. E o medo é a prisão mais sutil que existe porque ele te convence de que está te protegendo. Mas, na verdade, está te impedindo de ver o novo. Você não está travado porque Deus se esqueceu de você. Está travado porque, em algum momento, começou a tentar ser Deus, tentando decidir quando, como e de que forma as coisas deveriam acontecer. Mas Deus não age na força. Ele age no espaço que nasce quando você solta. Enquanto você insiste em segurar o que já deveria ter sido entregue, a vida fica parada. Enquanto tenta controlar o que sente, a energia se estagna. E tudo aquilo que você chama de estagnação pode ser, na verdade, um convite para parar de lutar e começar a confiar. Este vídeo é um chamado para isso, para aprender o poder de soltar o controle e deixar a vida voltar a fluir. Não se trata de desistir, mas de se alinhar. De reconhecer que a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em estar em paz dentro dele. Porque quando você solta, o que é seu encontra o caminho, e o que era travado começa a se mover. Não por mágica, mas porque você parou de resistir. E a vida só flui quando você para de lutar contra ela. A ilusão do controle. Como a mente te mantém preso. Você aprendeu a acreditar que, se não controlar, tudo vai dar errado. Que se não pensar em todas as possibilidades, se não prever todos os riscos, algo ruim vai acontecer. Mas essa crença é o que te mantém em um estado de alerta constante, e o que você chama de precaução é, na verdade, ansiedade disfarçada de responsabilidade. A mente busca controle porque tem medo da incerteza. Ela acredita que entender tudo é o mesmo que estar seguro. Mas a vida não foi feita para ser entendida. Foi feita para ser vivida. E o controle é o esforço da mente em tentar transformar o mistério em lógica. É o ego tentando tomar o lugar de Deus dizendo: se eu souber o que vai acontecer, eu fico em paz. Mas a paz nunca virá do saber. A paz vem do confiar. Quanto mais você tenta controlar, mais alimenta o próprio medo. É como tentar apagar o fogo soprando sobre ele. O que você chama de organização mental pode ser, na verdade, resistência emocional. E toda resistência cria tensão, no corpo, na alma e na energia. Você quer que a vida flua, mas quer decidir o ritmo, o caminho e o tempo do fluxo. E isso é impossível. Porque o fluxo não é algo que você comanda, é algo que você acompanha. A tentativa de controlar é como remar contra a correnteza. Você até se esforça, mas não avança. A mente não suporta o silêncio porque no silêncio ela perde o comando. Por isso, ela cria ruídos, preocupações, dúvidas, cenários que nunca existiram. Ela te convence de que, se você soltar, vai perder o controle da vida. Mas o que ela não te conta é que ela nunca teve esse controle. Ela só te faz acreditar que tem, para se sentir importante. A verdade é que o controle não traz segurança, traz apenas exaustão. E é por isso que tantos estão cansados, mesmo sem saber o motivo. Porque estão tentando carregar o peso de algo que só Deus pode sustentar. O que você chama de planejar o futuro pode ser apenas o medo de confiar.
Mas a fé começa onde o controle termina. E talvez seja por isso que a vida ainda não se moveu. Porque você continua tentando empurrar uma porta que só se abre quando você solta a maçaneta. O poder da aceitação consciente. A mente luta contra o que sente porque acredita que aceitar é o mesmo que desistir. Mas aceitar não é fraqueza. Aceitar é reconhecer a realidade sem resistência, e é nesse exato ponto que a transformação começa. Tudo o que você nega, te domina. Tudo o que você aceita, se dissolve. A aceitação é o ato mais silencioso e poderoso que existe. Ela não muda o que está fora, muda o que acontece dentro. Quando você para de brigar com seus pensamentos e emoções, algo profundo acontece. A energia que antes era usada para resistir começa a fluir novamente. E o que parecia dor se transforma em presença. Pense nisso. O sofrimento não vem do que acontece, mas da luta para que fosse diferente. É o "eu queria que fosse outro jeito" que cria o peso. Quando você aceita o que é, o agora deixa de ser um inimigo. E nesse instante você acessa um espaço de clareza, onde não há desespero, só consciência. Aceitar não é se conformar, é parar de alimentar aquilo que te drena. É olhar para a dor com amor e dizer: eu te vejo, mas não vou mais lutar contra você. E quando você faz isso, a dor perde o sentido. Porque o que dá força à ansiedade, ao medo e à angústia é a sua resistência. É a sua tentativa constante de mudar o que sente antes de compreender por que está sentindo. A aceitação é o ponto de encontro entre a alma e Deus. É o momento em que você para de pedir para o mundo se adaptar à sua vontade e passa a confiar que há uma sabedoria maior guiando tudo. Quando você aceita o que é, você se alinha ao fluxo divino. E nesse alinhamento, o que precisa mudar se transforma naturalmente, sem esforço, sem pressão, sem desespero. Você não precisa apagar o que sente, precisa apenas parar de se condenar por sentir. Porque o que você chama de fraqueza pode ser apenas um pedido da alma por descanso. E o descanso não vem quando tudo se resolve. Ele vem quando você aceita o agora como ele é. A aceitação é a ponte entre o caos e a paz. E atravessá-la é o primeiro passo para deixar a vida fluir novamente. Tudo o que você foca, cresce. E talvez a razão de sua ansiedade não diminuir seja porque, sem perceber, você a alimenta todos os dias com a sua atenção. A mente tem um poder silencioso. Ela transforma qualquer pensamento que recebe energia em realidade interna. E é por isso que aceitar o que sente é tão diferente de se identificar com o que sente. Quando você aceita, observa. Quando você se identifica, alimenta. A aceitação liberta. A identificação aprisiona. Você não é o medo, a preocupação, nem a dúvida. É apenas o espaço onde tudo isso aparece e desaparece. Mas enquanto acreditar que precisa lutar contra esses pensamentos, continuará os fortalecendo. Porque lutar é o mesmo que focar. E tudo o que você foca, você mantém vivo. A atenção é o combustível da mente. Se você quer que algo perca poder, pare de alimentá-lo. É como uma chama. Ela não se apaga ao ser combatida, mas ao ter o oxigênio retirado. Da mesma forma, a paz interior não surge quando você vence o medo, mas quando deixa de sustentá-lo com a sua atenção. A consciência é o ponto onde a transformação começa. Não é sobre pensar positivo, é sobre perceber o que você está escolhendo nutrir. A mente ansiosa se vicia em se preocupar, porque a preocupação dá a ilusão de controle. Mas preocupação não é preparo, é apenas resistência disfarçada de cuidado. Observe os pensamentos sem se perder neles. Sinta as emoções sem precisar explicá-las. Apenas perceba o movimento da mente como quem assiste o mar se mover. Você não precisa impedir as ondas, precisa apenas aprender a não se afogar nelas. Quando faz isso, descobre que o mar sempre volta à calmaria. Tudo que você observa com plena consciência se transforma. Não porque você forçou a mudança, mas porque trouxe luz onde antes havia tensão. E é nesse ponto que a libertação acontece. Quando você entende que o verdadeiro poder
não está em controlar o que sente, mas em escolher o que merece a sua atenção. A entrega inteligente. O verdadeiro significado de soltar o controle. Soltar o controle não é desistir. É escolher agir de outro lugar. Um lugar mais elevado, mais consciente, mais alinhado com Deus. A mente acredita que, se ela soltar, tudo vai desmoronar. Mas, na verdade, é quando ela solta que tudo começa a se reorganizar. Porque a entrega verdadeira não é ausência de ação, é ação sem desespero. Você não foi chamado para ser passivo diante da vida. Foi chamado para ser sábio. E sabedoria é saber a diferença entre o que depende de você e o que precisa ser entregue ao divino. A entrega é a maior forma de inteligência emocional e espiritual, porque ela conserva energia. Você não desperdiça força tentando resolver o que o tempo ou Deus já estão resolvendo por você. A vida não se move pela força, ela se move pela sintonia. E quando você solta, você se alinha. O medo faz você agir com pressa. A fé faz você agir com propósito. Por isso, soltar não é parar. É parar de se mover na direção errada. A entrega inteligente é o oposto da apatia. Não é cruzar os braços e esperar o milagre. É continuar caminhando sem perder a paz. É entender que, enquanto você faz a sua parte, há algo maior agindo nas partes que você não pode alcançar. E quando você confia, a ansiedade perde o sentido, porque onde há confiança, não há necessidade de controle. A mente diz: se eu soltar, perco tudo. Mas o espírito responde: se você não soltar, perde a si mesmo. E esse é o ponto em que muitos se perdem, tentando proteger o que já deveriam ter entregue. O controle prende, o medo congela, mas a fé libera. E toda libertação começa com um gesto invisível. O gesto de soltar o que já não cabe nas suas mãos. Quando você solta, o que é seu volta a respirar. Os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem e a vida volta a se mover. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou ao fluxo natural de Deus. O que antes exigia esforço agora acontece com leveza, porque não há mais resistência. A entrega é a chave que transforma a luta em fluidez e esforço em direção. E quando você aprende esse movimento, descobre que o controle nunca foi poder. O verdadeiro poder sempre foi confiar. O fluxo divino. Quando você finalmente para de resistir. Existe um momento em que o coração cansa de lutar. Um instante silencioso em que você percebe que nada precisa ser forçado para dar certo. Apenas permitido. Esse é o ponto em que a vida começa a fluir novamente. Porque o fluxo divino nunca deixou de agir, você apenas o bloqueava com a resistência do medo. O fluxo é a linguagem de Deus. Ele se manifesta nas sincronicidades, nos encontros certos, nas respostas que chegam quando você para de buscar com ansiedade. Mas o fluxo não grita. Ele sussurra. E para ouvi-lo, é preciso estar em paz por dentro. O barulho do controle impede a escuta da direção divina. Deus nunca te pediu para entender tudo. Ele só te pediu para confiar. Enquanto você tenta controlar, você se coloca no centro. Mas quando confia, você devolve a vida ao seu curso natural. É nesse estado que o impossível se torna possível. Não porque você o forçou, mas porque permitiu que a energia do Criador fluísse livremente através de você. Fluir é o oposto de paralisar. Não é deixar a vida te levar de qualquer jeito, mas caminhar no ritmo certo, sem medo de perder o que é seu. O que é seu não precisa ser empurrado, precisa ser recebido. E só quem confia está aberto o suficiente para receber. O fluxo divino reorganiza tudo no tempo certo. Aquilo que parecia demora se revela preparo. O que parecia perda se transforma em proteção. E o que parecia confusão se torna clareza. Mas tudo isso só acontece quando você para de resistir ao que é. Resistir é viver na escassez da alma, achando que a paz vem quando tudo se encaixa. Mas fluir é viver na abundância do espírito, entendendo que a paz é o que faz tudo se encaixar. Quando você solta, a energia que antes estava presa em ansiedade se converte em movimento.
As portas que estavam fechadas se abrem, as pessoas certas aparecem, e a vida volta a respirar junto com você. Fluir é o estado natural de quem confia. E é nesse estado que você descobre que a vida nunca foi contra você. Ela só estava esperando que você parasse de lutar contra ela. Porque Deus não trabalha no ritmo da sua pressa, mas na harmonia da sua entrega. E quando essa entrega acontece, o fluxo divino faz o impossível parecer simples. O retorno ao silêncio. Onde tudo se alinha novamente, chega um momento em que as palavras não são mais necessárias, porque a alma entende o que a mente ainda tenta explicar. É nesse ponto de silêncio interior que o verdadeiro milagre acontece, não fora, mas dentro. Você percebe que nunca precisou controlar a vida, apenas permitir que ela te conduzisse. Quando você solta, o peso cai, a ansiedade se desfaz, a energia volta a circular e o coração volta a ouvir a voz de Deus. É uma sensação de retorno, como se algo dentro de você dissesse: agora sim, você está onde sempre deveria estar. Não em um lugar físico, mas em um estado de confiança. O controle era só o ruído. A resistência era só o medo travestido de proteção. Mas por baixo de tudo isso, sempre houve um fluxo silencioso te guiando. Você só precisava parar para sentir. E quando o sente, entende que nunca esteve sozinho, apenas distraído. A fé começa onde o controle termina. E quando você aprende a viver nesse equilíbrio, a vida se torna leve. Você deixa de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Deixa de pedir provas e passa a perceber sinais. Deixa de duvidar do tempo e começa a confiar no processo. Soltar o controle é confiar que Deus sabe o caminho. É permitir que Ele haja onde a sua força não alcança. E quando você aceita o que precisa mudar, se transforma por si só. A vida não exige esforço, exige entrega. E o milagre que você esperava acontece no exato instante em que você para de resistir. Agora respire. Sinta o silêncio depois da tempestade. Esse é o som da paz voltando para dentro. É o fluxo divino te lembrando que, quando você para de lutar contra a vida, ela luta a seu favor. E tudo o que estava travado finalmente começa a fluir.